pessoal, bom dia, tudo bem? Eu sou o Júnior, para quem não me conhece, você está no canal Página por Página. Para quem já me conhece, sabe do meu gosto por leitura. Então eu criei esse canal aqui para compartilhar um pouquinho da importância da leitura, fazer algumas análises críticas de alguns livros e também gerar conteúdo por meio desses livros, né, de assuntos como teologia, saúde emocional, casamento e alguns outros assuntos aí. Hoje eu estou aqui, não é um vídeo super produzido, é um vídeo bem ao natural, né? Estou aqui na casa do meu irmão Márcio, junto com a minha mãe, com a minha cunhada Célia e com a minha esposa Regiane. Então hoje eu quero falar para você sobre o objetivo desse canal, que é isso aí, compartilhar conhecimento, e quem sabe ajudar a despertar em você a vontade de ler, né? O desejo de ler. Se você é como eu, né? Ou era como eu era, né? A confusão. Eu lia por necessidade, né? Por obrigação. Hoje eu leio por prazer. A leitura é realmente muito bom. Então, quero compartilhar com você alguns pontos chave sobre leitura, né? O primeiro deles, a leitura, ele é um hábito que deve ser construído e ele não parte de sentimentalismo, ele parte de prática, né? Você não vai acordar num belo dia e falar assim, poxa, eu vou ler 10 livros esse ano, e você consegue ler esses livros. Você vai começar aos poucos com a primeira leitura, vai vencer obstáculos, né, como às vezes preguiça, procrastinação, às vezes a questão de você não gostar de determinado tipo de leitura, determinado tipo de linguagem, mas tudo isso você vê de forma intencional, proposital. Você tem que começar a ler para que essa leitura se transforme em um hábito. Você não pode dizer assim, eu não gosto de ler e eu não sinto vontade de ler. Dificilmente alguém sente vontade de ler, a não ser que isso já faça parte da sua vida, da vida dessa pessoa, como é parte da minha vida hoje. Eu não preciso achar que eu vou ter vontade de ler, sentir vontade de ler. Eu simplesmente pego o livro ou um assunto que eu quero e vou ler, vou descobrir mais sobre esse assunto, né? A segunda coisa que nós temos que quem sabe, buscar são os benefícios da leitura. A leitura, ela ajuda em muitas coisas, as quais tem até muitos especialistas aí que podem dizer para você, mas de forma prática, de forma bem básica aqui, eu posso dizer para você que a leitura, ela expande a sua mente em termos de conhecimento, né, de visão de mundo, ela ajuda você a melhorar o seu vocabulário, né, não somente a sua leitura, como a sua pronúncia, né, a sua oratória, tudo isso é melhorado, é aperfeiçoado à medida que você lê, né? Sem contar os termos de conhecimento geral. Às vezes as pessoas estão situadas no mundo, não têm noção sequer da história, não têm noção de política, não têm noção de assuntos mais relevantes e simplesmente opinam, ou brigam, ou ficam irritadas porque não têm conhecimento sobre esse determinado assunto. Então, todo esse conteúdo, né, pessoal, ele vem por meio de leitura, de bons livros, de bons comentários, vem por meio de aprendizado, de cursos que você deve fazer, né? Então, a leitura vai ajudar você a melhorar essa parte de comunicação pessoal, né, e comunicação interpessoal. Vai expandir as suas ideias, né? O seu campo criativo ele aumenta à medida que você lê, porque você vê histórias de pessoas, você vê conhecimento de produtos, você vê conhecimento de empresas, enfim, você vai compartilhando e fazendo parte de histórias de vida e você acaba se inspirando em algumas dessas histórias, em alguns desses personagens ou em algum desses fatos, né, que aconteceram ou não aconteceram, de acordo com o livro que você está lendo, mas de qualquer forma, um ou outro livro vai acabar te inspirando a fazer algo muito prático na sua vida. Então, os livros, a leitura de um bom livro traz muitos benefícios. É uma pena que no Brasil a média de leitura seja tão baixa, né? E eu, como alguém que participa também da área teológica, como pastor, vejo que os membros das igrejas têm grande dificuldade de ler, de vontade de ler ou de começar um hábito de leitura. E acabam meio que tendo uma grande dificuldade teológica, porque você não tem você não vai ter um conhecimento teológico simplesmente lendo revistinha de escola dominical. Ela é um aperitivozinho, mas teologicamente falando, se você quer aprofundar seu conhecimento teológico, você tem que ler livros, comentários,
visões diferentes, coisas antagônicas aí para você afiar o seu conhecimento. Então a leitura ela tem todo esse campo de bagagem. O que eu vou fazer aqui nesse canal? Eu vou trazer alguns resumos de livros, né? Então vai ser tudo dividido aí por playlist, né? Mas você, quem sabe, está participando aí de uma do começo de um canal, né? E só Deus sabe onde vai chegar, mas eu espero que abençoe muitas pessoas, que ajude muitas pessoas. Eu vejo que livros expandem tanto a mente que quebram alguns paradigmas, né? Por exemplo, eu vejo muitos cristãos dizendo assim, para mim ser abençoado você lê livro cristão. E não tem muito no campo cristão livros que tratam de outros aspectos da vida, como empreendedorismo, parte emocional, né? Essas coisas todas. A mesma coisa vale para outros assuntos, como música, cultura e tal. Então, essas coisas de ficar, vou ler só o livro cristão. Então, você perde muito conteúdo. Então, aqui eu vou ter a oportunidade de compartilhar livros, né, que são teológicos, mas não vou entrar muito em debates teológicos. Você já tem muito canal aí de muita gente, né, e de muitas pessoas que até se acham supra-sumo da teologia no Brasil. Eu não quero entrar nessa discussão, não, que muitas dessas discussões são até chatas, né? As pessoas se prendem aí a querer bancar o super, mega, hiper teólogo e tem um conteúdo teológico relativamente baixo, fraco, mas que querem se impor na base da força, da voz, do grito. Eu não vou entrar nessa seara, não. Eu prefiro dar dicas de bons livros e o que eles abordam e uma vez ou outra fazer um comentário mais analítico, né, mais crítico desse livro. Eu aprendi no seminário que livro tem algo precioso, que é você extrair dele conhecimento, mas o conhecimento só é extraído quando você também aprende a ler de forma crítica. E aí as pessoas também não entendem nem sequer o que significa a forma crítica, né? A forma crítica de um livro não é você brigar com o autor, ou você não ler um livro porque você nem conhece o conteúdo e falar, eu não gosto desse autor, não gosto dessa linha. A análise crítica de um livro é você pegar esse livro, você vai ler os pontos principais dele, né? Você vai ver as premissas desse livro e os argumentos do autor e você vai então identificar quais são esses argumentos que você concorda, por que concorda, quando você está fazendo uma análise crítica. E quais são os argumentos que você não concorda, mas também você vai ter que aprender a discordar. Tem gente que fala assim comigo, pastor, eu não concordo com o senhor. Eu falo, tudo bem, qual é o seu argumento? Ele fala, não, simplesmente não acho que é assim. À medida que você lê, você descobre que você precisa ter uma capacidade, ou você vai ter despertado em você uma capacidade de aprender a argumentar, em vez de tratar as coisas com base na axologia, né? Naquilo que eu acho. Achar, todo mundo pode achar, mas quando você entra num debate, você tem que ter argumentos, porque senão você vai se ver com os argumentos, com as ferramentas, né, dos fracos. Quais são as ferramentas dos fracos? Quando você discute com uma pessoa que não tem argumento, ela vai ficar irada, ela vai ficar brava, ela vai sair gritando, esperneando. Por quê? Porque ela não tem argumento. Então, seja com pessoas, grupo de pessoas, ou apenas você e o livro, você precisa aprender a discordar desse livro ou concordar com esse livro, criando e afiando bases de conhecimento. Então, quando eu leio um livro, eu vejo alguns pontos e falo, poxa, isso aqui eu não concordo. Mas antes de fazer uma análise crítica daquele texto ou daquele livro, eu vou então fortalecer os meus argumentos de por que eu não concordo. E aí sim eu vou colocar esses argumentos. E mesmo os meus argumentos, alguém pode ouvir esses argumentos e tem o direito de discordar. Isso faz parte do debate, faz parte da democracia. Mas, basicamente, em termos cristãos, são isso. Em termos de outros tipos de literatura, né? Eu vou, às vezes, fazer a mesma coisa, fazer uma exposição do livro, fazer uma análise crítica do livro, ou vou juntar alguns assuntos que eu acho que são relevantes para as pessoas, e vou trazer esses assuntos, né, baseados em referências bibliográficas. Então, eu vou falar sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu tenho uma raiz, digamos assim, empreendedora. Eu já tenho uma pequena empresa e muito do que eu faço eu aprendi de livros. Não é que eu sou o supra-sumo do conhecimento, certo? Eu aprendo dos livros. Então, a ideia é trazer outros conhecimentos que vão servir para mim e para você que quer empreender. Então, em assuntos como esse. Agora, assuntos, por exemplo, como casamento, eu posso compartilhar muita coisa, né?
graças a Deus, estou completando aí, eu completei já 30 anos de casado, então muito feliz com a minha amada esposa. Então a gente também, eu planejo compartilhar alguma coisa sobre o casamento aqui, junto com ela, quem sabe fazer cursos futuramente, mas alguns vídeos, enfim. Tudo isso aí eu quero compartilhar com vocês. Então, olha só que legal, você está participando do primeiro vídeo, que não é um vídeo profissional, aqui na casa do meu irmão. Né? Ele está ali falando ao fundo. E vai ser um vídeo que vai ser o primeiro aí, que eu espero de uma série de vídeos que vão ser compartilhados aí. Então, se inscreve aí no canal. Acompanhe também lá no Instagram, lá você vai ter carrosséis, frases de livros que vão ajudar a inspirar você, tá? Então eu digo para você, desenvolva o hábito de leitura. Eu tenho certeza que você vai ter muitos insights, né? Muitas flashes de luz aí que vão te ajudar na sua vida pessoal, sua vida profissional, vão abrir a sua mente, vão te dar mais coragem, vão te dar a inspiração necessária, né? Vão te dar conhecimento necessário para que você dê passos maiores na sua vida. Livros têm realmente mudado a minha vida. E olha só, coisa interessante, né? Todo ano eu tenho um alvo de livros. Geralmente eu leio na média de 10 livros por ano. A média do brasileiro, se não me engano, está entre 2 e 3. Então, eu já saía no lucro. Mas não simplesmente ler por ler, né? Eu li um livro, mas extrair o máximo de conteúdo deles. Mas eu confesso que esse ano, no começo do ano, eu estava meio desanimado. Acho que eu demorei a ler o primeiro. Aliás, eu li o primeiro livro. No começo do ano você está ali entusiasmado, né? Mudança de ano, de um ano para o outro, você está entusiasmado. Mas eu acho que do segundo livro em diante eu já dei uma esfriada, já dei uma, sabe, aquela quando você se entrega, não vou ler, é muita coisa, e aí você acaba não lendo. Então, o que acontece quando você está nessa situação? Você descobre que você não tem um planejamento de leitura. Então, isso também faz falta para as pessoas, porque as pessoas no Brasil não leem muito, porque elas não têm um planejamento de leitura. Elas ficam esperando uma brecha no tempo delas, que normalmente não acontece, porque está todo mundo reclamando que não tem tempo de fazer as coisas, né? Fica esperando essa brecha que não acontece e não se planeja. Então você começa a descobrir que tudo que você quer fazer na sua vida, se você não colocar intencionalidade, força, você não vai. Então, eu acho que do segundo livro em diante eu já estava meio desanimado e tudo mais. E aí eu gosto muito também de assistir alguns vídeos que sejam edificantes, né? Não vídeo de bobagem, eu sempre de aprender alguma coisa nova. Então, aprendendo sobre alguns livros de empreendedorismo, aliás, alguns vídeos, eu fui desafiado a ler alguns livros, né? E eu comecei a ler esses livros, e esses livros me inspiraram a ler mais. Aí eu peguei o ritmo, né? Então eu tinha um alvo de ler aí 10 livros no ano, já completei os meus 12. E desses 12, pelo que eu vi lá, são 7 livros da linha teológica, né? Porque além de ser um assunto que eu gosto, mas os outros livros foram basicamente na área de empreendedorismo, conhecimentos gerais, finanças, essas coisas aí. Então, olha só, então se você não vencer essa questão de você ser intencional, né? Isso é questão de mentalidade. Porque se você falar, vou esperar, vou ter vontade de ler, leitura tal, eu não gosto, não gosto, não sei. Você nunca vai ser uma pessoa que vai poder falar assim, pô, eu leio. Né? Você nunca vai ter isso. Isso não vai brotar do seu coração, da alma, do espírito, vai vir o espírito baixar em você e você vai se tornar então um leitor de livros. Isso não vai acontecer. Quando você começa a ler um livro, você vai ter que se programar para ler esse livro. Você vai ter que ter um lugar sossegado onde você pode ler e você vai ter que ter um ambiente, né, sossegado e um horário ou dia específico para você ler. Tá? Então isso ajuda muito. Se você não tem isso, raramente você vai conseguir desenvolver o hábito de leitura. Porque quem é casado, tem filhos, por exemplo, você começa a ler, aí liga a televisão, você começa a ler, alguém chama, você começa a ler, né, tem alguma coisa para fazer. Então, se você não falar assim, poxa, esse horário eu vou ler, sabe aquelas plaquinhas de hotel que você coloca lá, não perturbe, vai lá para um canto e começa a ler, você não vai ler. Eu tenho o hábito de ler logo pela manhã, né? Minha esposa acorda cedo para ir trabalhar, então eu acordo junto com ela, a partir dali eu já não durmo mais. Então eu desenvolvi o hábito, porque o hábito ele leva, dependendo do hábito, de 20 a 40 dias para você falar, eu tenho o hábito. Né? Então, por isso que tem que ter a persistência. Hoje eu tenho o hábito de ler nesse horário, por volta de 6 horas da manhã, 6 e pouco. E ali está silêncio absoluto em casa, né? Exceto o barulho da rua. Mas ali eu consigo tirar uma hora, meia hora para ler todos os dias. Então hoje eu leio todos os dias. Todos os dias eu leio um pouco. Então é isso aí. Então o que você vai ter nesse canal é isso.
sempre vai me ver, né? Sempre vai me ouvir, incentivando você a ler. Sempre vai me ver dando dicas de como melhorar a sua leitura. Sempre você vai ter aqui um conteúdo sobre um determinado livro, um resumo, né? Quem sabe uma opinião sobre ele ou uma análise crítica sobre ele. E você vai ter aqui também assuntos diversos em playlist, né? Como casamento, cuidado emocional, essas coisas assim. São assuntos que eu gosto de falar, porque os livros também têm me ajudado nisso. Hoje eu sou uma pessoa muito mais equilibrada, né? Emocionalmente. Sou uma pessoa mais saudável, melhor dizendo, né? Equilibrada significa ali meio estranho, né? Balanceado, talvez, mas enfim. Já qual for a nomenclatura, hoje eu estou melhor nas minhas emoções, com a minha própria identidade como servo de Deus, como alguém que é casado, como alguém que é empreendedor, muito mais bem resolvido em muitas coisas que até ontem eu tinha dificuldade, eu me envolvia em confusões de mente, ficava vagando, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Hoje eu tenho um foco muito maior, né? Um foco melhor e muito maior, mais amplo. E tudo isso veio como? Por meio de leitura de bons livros que te desafiam, que te inspiram e outros que vão te ensinar a fazer algumas coisas. Nem tudo de livro, nem todo conteúdo de livros você vai gostar. Então, mas sempre, mesmo aqueles que você não gosta, vão te ensinar alguma coisa. Então, você tem que ter o desejo de extrair melhores ensinamentos dali. E, além disso, você precisa estar com a mente aberta para ser desafiado. Por exemplo, quando você pega um livro sobre leitura, lá está falando, olha, dedique 30 minutos, você fala, não concorda, não vou tirar 30 minutos do meu dia para ler. Então, às vezes, o livro te dá a dica e você não quer seguir. Então, cada um faz aí o que quer com a sua vida, com o seu tempo, né? Mas os livros vão te dar muitas dicas que são aplicáveis e outras que não são aplicáveis para você. Talvez foi aplicável para o autor, né? Talvez foi aplicado para milhares de outras pessoas que leram o livro do camarada, mas talvez não vai ser aplicado para você. Mas se você conseguir tirar a premissa do livro, né? Qual é o objetivo do livro, você vai encontrar uma forma de fazer com que essa premissa se tenha valor em sua vida, né? Modifique a sua vida também. Então, às vezes, livro, as pessoas têm dificuldade com livro, por quê? Porque acham que livro vai mudar a vida delas sem despertar o conhecimento, mas sim despertando o sentimento de copia e cola. Né? Ou seja, o livro fala para fazer isso, vai lá e faz. Eu leio livros que dizem para fazer algumas coisas que eu falo assim, por isso aí eu não consigo fazer, mas o que eu vou fazer em substituição a isso que ele fala? Então, eu vou dar uma sugestão para mim, para o meu cérebro, para que eu possa atingir a mesma premissa, para que eu possa realizar a mesma coisa, mas de forma diferente, que se adeque a mim, a minha realidade, ao meu dia, a minha família, etc. Tá? Então é isso aí, pessoal. Então é muito prazer gravando esse vídeo aqui com vocês, o primeiro de uma série. Espero já poder gravar na próxima semana, tá bom? Então um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça de clicar aqui no canal, de se inscrever, seja um dos primeiros aí, tá bom?